Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma pessoa muito especial que a gente só conhecia do outro lado da telinha. Nós vamos falar hoje sobre uma vida disciplinada. Ela tem muito a nos ensinar a como ser mulheres disciplinadas para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para você, mulher cristã, amante da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. Eu sou a Thelma Feltrin. E nós estamos aqui todas as segundas-feiras diante dessa mesa posta para lembrar você de se relacionar com quem está bem pertinho, ter conversas intencionais como a que a gente vai ter hoje. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e depois você vai conversar com quem está aí perto de você. Exato, mas antes da gente começar, é importante que você curta, comenta e compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e abençoar muitos lares. E hoje nós estamos aqui com uma querida, que é a Tayana Fernandes, conhecida carinhosamente como Thay. A Tayana, ela é casada com o Luiz, ela é mãe da Laura e do Luan. Ela é da Igreja Presbiteriana de Santos, Jardim de Oração, mora lá com a família e ela é uma profissional de educação física, uma amante da corrida e veio aqui hoje dar o testemunho dela para nós. Seja muito bem-vinda, Thay. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz. É um prazer estar aqui com vocês pessoalmente, depois de acompanhar tantos e tantos episódios, né? Vocês sabem que eu sou fã desse podcast, me acompanho em muitas corridas, então estou muito feliz com o convite. Que gostoso. Nós aqui estamos, né? Mas a responsabilidade é grande, porque vocês já viram várias vezes eu falando assim, tá, ó, eu vou fazer, agora ela tá aqui. E agora, gente, o que é que eu faço? Já mencionamos elas em vários episódios, né? Muito bom. Mas antes da gente começar, você sabe, né, que a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados e a gente quer muito ouvir quem é Jesus para você, tá? E você sabe que todas as vezes que eu escuto, eu fico me perguntando, né, quem é Jesus para mim? E a palavra que define Jesus para mim é resgatador. Eu não vim de um berço evangélico, passei por diversas religiões, então Jesus, ele me resgatou. É a palavra que define o que ele significa para mim. Que lindo, que lindo. E como foi esse seu encontro com Jesus, Thay? Olha, é uma história longa. Ah, mas a gente quer ouvir, Claro. Então, como eu disse, eu não vim de berço cristão. A minha família toda era espírita. Depois passei pelo catolicismo, fiz catequese, ia na missa, tinha que assinar lá aquela presença na missa. E aquilo me incomodava um pouco, meus pais não frequentavam, então isso também me incomodava. E aí eu fiquei questionando, Deus, eu acho que eu não quero isso pros meus filhos, né? Eu gostaria que eles tivessem um relacionamento genuíno com o Senhor, né? E depois eu me casei, meu marido é ex-atleta profissional de futebol, então eu rodei o mundo e a minha conversão aconteceu na Tailândia. Nossa, a Thay na Thay, olha que legal. Na verdade, assim, eu sempre tive muita curiosidade em ler a Bíblia, entender a Bíblia, mas ficava ali guardadinha, nunca peguei para ler, enfim. E em 2008, quando eu morei na Coreia, nós tivemos um casal muito querido de amigos cristãos, e eles faziam aquelas células em casa e nos convidaram, a gente fazia aquelas reuniões, falava de Jesus, fala de Deus, eu vou. Eles me deram uma Bíblia que eu guardei na gaveta, isso foi em 2008, e segui nas minhas religiões, nas minhas crenças, e quando foi em 2014, eu fui morar no interior da Tailândia, e meu marido na época estava muito bem na profissão. E plano de Deus, hoje a gente entende, ele precisou sair desse time e eu conhecia essa menina que fazia célula na outra cidade através de uma amiga da Coreia. Não conhecia pessoalmente e aí nós fomos parar no time deles. E aí lá ele fazia célula também, um outro jogador. É muito comum, sabe, no meio do futebol ter essas células. E aí eu relutei, e quando eu fui, a graça, né? A graça alcança a gente de uma forma, eu saí de lá transformada. E eu falei pro meu marido, eu quero esse Jesus pra mim. E desde então, assim, ele transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. E
Me emociona muito de falar, porque foi lindo o que ele fez. A minha mãe foi pra Tailândia, conheceu Jesus lá, meu pai também. Então, assim, Jesus é o meu resgatador. Porque literalmente ele me tirou das trevas, né? Meu filho era pequeno, não tinha Laura ainda na época. E quando eu levava ele num centro, ele falava pra mim assim: mamãe, isso aqui não é de Deus. Olha. E hoje ele fala pra mim, né? Tá vendo, mãe? Eu falava. Mas Deus tem o tempo dele. Eu acredito que ele permitiu que a gente passasse por tudo aquilo para que eu viesse testemunhar que a graça, ela é irresistível. Quando ela alcança o nosso coração, eu saí de lá querendo aquele Jesus, eu queria ser batizada, eu só escutava louvor, e meu marido, calma, calma, calma. E aí a graça alcançou ele também, e um por um, e foi lindo. E eu sou muito grata a esse casal também, de amigos, somos amigos até hoje. Isso foi 2014, 12 anos da nossa conversão, num país budista. Olha só, que coisa linda. Mas Deus alcança, né? Deus alcança. E o mais curioso é que depois que nós fomos pra esse time, era em Bangkok mesmo, meu marido estava muito bem. E a gente tinha planos de ficar lá por anos, 5, 6 anos. Ele saiu como top 10 revelação do país. E nós voltamos pro Brasil de férias, eu deixei tudo lá. E nós não voltamos. Não voltaram pra lá? Não, ficou tudo lá. Aí essa minha amiga estava lá ainda, ela doou tudo, pedi pra ela doar. Porque o plano de Deus, eu falo, né? O plano de Deus era só a nossa conversão, ou seja, era tudo. Uhum. E aí nós voltamos pra cá, o Luiz ainda jogou no Brasil uns 2 anos, e engravidei da Laura. Não engravidei lá, engravidei logo que eu voltei pro Brasil, e lá eu fiz até tratamento pra engravidar, porque eu já tava 2 anos tentando engravidar dela. E nesse meio tempo de conversão, Deus foi falando comigo, calma, no meu tempo, eu fui entendendo, e fui devorando a Bíblia. Minha mãe levou aquela Bíblia lá de 2008. Nossa, que legal. Que a minha amiga tinha me dado. E aí eu comecei a estudar e é um resumo do que Deus fez, e tem muita coisa linda que Ele vem fazendo na nossa vida, na nossa família. Tá, e nesse momento, quando você foi pra Coreia, você já era profissional de educação física? Já, eu me formei em 2004, foi bem no ano que eu conheci o Luiz. Na verdade, a gente já tinha se conhecido antes, ele foi atleta do meu pai. Meu pai também foi atleta de futebol, e na época meu pai treinava a base do Santos, e ele fazia parte da base do Santos. Então, só que ele é mais novo que eu, então não tinha nada a ver, eu já estava na faculdade, mas em 2004, quando eu me formei, a gente começou a namorar. E eu já trabalhava na área, fiz pós-graduação, tinha um estúdiozinho de treinamento que ele me ajudou a montar, trabalhava na prefeitura. E aí, quando ele teve a proposta para a Coreia, ele me sentou e falou assim: é isso mesmo que você quer? Porque ele já tinha ido, já tinha visto como era o país. Eu fiquei até assustada, falei: meu Deus, esse homem não vai querer casar comigo mais. Mas foi muito importante aquela conversa que ele teve comigo, porque quando a gente abre mão dos nossos sonhos em prol do outro, a gente passa a viver o sonho dele também. E foi isso que aconteceu. Então nós casamos no sábado, e sábado mesmo nós embarcamos. Cheguei lá, na segunda, fuso horário, falei: meu Deus, e agora? Casei. Cozinhar, fazer tudo na Coreia. Eu lembro que o empresário dele coreano me levou no mercado, ninguém falava inglês lá. E os produtos não tinha nada em inglês, era só aquelas letrinhas coreanas. Nossa. Eu tinha que tirar foto de tudo. Coloquei sal no café dele. Comprava peixe, a casa ficava fedendo, porque era um peixe que eu nem sabia qual que era. A carne, além de ser muito cara, você não sabia nem que carne você estava comendo. Foi um período bem desafiador. Eu ficava na época naquela, acho que era webcam na época que tinha, não era nem, não existia celular assim. E minha mãe me ajudando, tadinha, e eu lá, e meu forno não funcionava. Foi 23 anos, tá? Só perrengue. Mas, mas jovem encara, né? A gente encara, Mas foi muito bom, porque a gente amadureceu no casamento, não tinha mãe, não tinha sogra, não tinha ninguém. Quando a gente brigava, tinha que se resolver, era desse jeito. E aí eu vejo que Deus cuidou da gente desde aquele momento. E aí, respondendo a sua pergunta, eu parei de trabalhar por esse tempo, porque não tinha mercado, ninguém nem falava inglês. E aí eu lembro que eu falei assim pra ele: eu quero um cachorro. Porque eu ficava muito só. Imagina, eu, personal, trabalhava na prefeitura, eu tinha muita atividade. E ele falou: se comprar um cachorro, for de férias pro Brasil, o cachorro fica. Porque tinha que pôr chip, era tudo burocrático, pagava passagem caríssima. Eu falei: não vou ter coragem. Eu falei: então eu vou esperar um filho, né? Porque o filho ele vai deixar eu levar pro Brasil. Aí ele falou: vamos esperar um pouquinho, porque no começo foi difícil a adaptação, até ele, coitado, ele veio pro casamento, fuso horário, frio, calor.
E aí falaram que a culpa era minha, que ele não tava rendendo no futebol. Novinho, né? Os dois, foi bem complicado. Aqueles coreanos entravam na minha casa, abriam minha geladeira pra ver se tinha Coca-Cola. Porque Era não desse podia jeito, porque eu nada. tava cozinhando. Atleta, né? Então foi um período bem desafiador. Aí com 6 meses ele falou, ó, tô indo bem agora, as coisas. No final do ano, o treinador tava fazendo até jantar pra mim. Porque daí ele Nossa! arrebentou. E aí a gente veio o Luan, né? Eu engravidei logo, no meio do ano eu já tava grávida do Luan. Então o Luan nasceu lá. Quase. É. Quase, porque daí eu vim de férias, ele veio de férias, ele mudou de time. Em 2008, eu fui todo meu enxoval pra outro time, procurando médico, hospital pro Luan nascer. Muda de intérprete, tudo novo. Aí quando chegou lá, na pré-temporada ele teve uma lesão. E ficou 2 meses tratando a lesão. E aí ele veio tratar no Brasil, no Santos. E aí não queriam deixar eu vir. Falaram, você fica, eu era a garantia dele, né, do time. Falei, gente, não, Mas pelo amor de Deus. ficar sozinha na Coreia? Grávida. Eu fui pra ter perto dele e ia ficar sozinha. Ah, mas a sua mãe vem. Eu falei, não, mas eu quero ganhar do lado do meu esposo. Aí eu vim com quase 36 semanas. Nossa, 2 Aí- dias de viagem. 2 dias, 9 horas em conexão em Paris. E eu lembro que ele veio de econômica e eu de executiva, porque eu não cabia naquela poltroninha da econômica, né? Eu já tava enorme. Tava com 9 meses. E aí o Luan nasceu aqui no Brasil, meu enxoval todo lá. E aí ele foi, com 9 dias ele tinha prazo pra voltar, tratou, foi. Eu fiquei até as vacinas dos 2 meses, né? Tá. Então a minha mãe foi comigo pra lá depois. Então aí, como eu fui mãe logo, eu não tinha nem como retomar pra área. Que de repente até conseguiria trabalhar por conta das esposas, né? É que na Coreia só podiam 3 estrangeiros por time. Então eram poucos, então né? não tinha. Mas até daria pra ter um mercadinho ali com as esposas. Mas aí não tinha ninguém pra me ajudar. Eu sempre quis cuidar das crianças. Então ele viajava muito, né? Concentrava e eu ficava muito sozinha. Eu tinha essa minha amiga que me apresentou o evangelho, que ela foi, nossa, um presente. Aí a gente vai percebendo como Deus cuida. Né? Eu não tinha me convertido ainda, mas desde lá de trás Deus já cuidava. Então ele já tinha colocado essa minha amiga, que já tinha 2 filhos na época, já tinha morado fora, pra me ajudar. Então ele viajava e eu corria com o Luan pra casa dela. E ela me ajudava. Então foi um período, assim, muito precioso. Até de relacionamento meu e do Luan, porque tudo éramos só nós dois, né? Foi muito tempo, assim. E nós ficamos na Coreia em 2008, 2009. Aí em 2009, o Luan tomou uma vacina de 1 ano e teve uma crise convulsiva. E você sozinha com ele. Minha mãe tava lá, me entregou ele. Foi desesperador, eu achei que eu tinha perdido meu filho, porque eu não sabia o que era. E aí nós rescindimos o contrato, ele também estava lesionado nessa época. E aí voltamos pro Brasil. Aí quando eu voltei esse ano, quando eu vinha pro Brasil, eu sempre substituía uma aulinha aqui, outra aulinha ali. Mas sempre na expectativa, porque não era uma opção eu ficar e ele ir. Nunca foi. A opção era sempre nós 3 juntos, né? Então, em 2010, ele foi pro Kuwait. E aí eu fiquei 5 meses longe dele. Por conta do visto e tudo mais, só entra mulher casada, tem que traduzir a certidão, é um processo bem demorado. E aí no dia que eu fui embarcar, o Luan teve a 2ª crise convulsiva. Olha. Então foi bem complicado também, os exames não davam nada. Eu acredito, e os médicos também, ser de ansiedade, né? E então toda viagem era tensa com ele, porque ele tinha febre. Eu acho que ele ficava ansioso pra ver o pai, né? E que idade ele tinha nessa Na segunda, 2,5. Tá. criança? Bem E aí, pequeno. ele era bem pequeno. Aí, 15 dias depois eu voltei, eu fiquei, quando ele teve a crise, tava no check-in. Nós ficamos, fizemos outros exames, 15 dias depois eu fui com ele, e ele com febre no avião, toda vez era assim. Mas graças a Deus, chegamos lá, 1 mês e meio depois, ele teve a proposta pra voltar pra Coreia. Aí eu vim pro Brasil, arrumei, porque eu levava tudo, né, gente? Levava arroz, levava feijão, desodorante, porque a gente não sabia nem o que tinha lá. O que ia esperar, né? Não sabia o que esperar. Foi bem complicado. Eu acredito que hoje deve estar um pouquinho melhor, né? Porque agora com esses doramas, séries Sim. que tem, o pessoal já tá mais... Na época não tinha informação. E aí, em 2013, o Luiz foi jogar no Sul. E aí o Lu já tava na escolinha, eu fiquei... Era 3 meses de contrato, eu já tava trabalhando nessa época. Então eu já tinha bastante aluno de personal, eu tinha voltado pra área. Ele falou, tá curtindo o momento profissional. Aí eu lembro que eu conversei na academia que eu dava aula, ó, então de 15 dias eu vou ficar com meu marido. Então eu tinha flexibilidade pra ir.
E aí o Luan, um desses retornos, ele falou pra mim assim, ele tinha, 2013, 5 anos, ele falou assim pra mim, mãe, eu não quero mais que você e meu pai morem separados. Chorando, foi um dia bem difícil, que eu falei pra ele, não dá. Aí nós voltamos pra Coreia de novo, e depois veio a Tailândia, que foi 2014. E aí, em 2013, a gente já tava nesse processo de tentar a Laurinha, né? Já tava em oração, já tava pedindo a Deus, e aí, quando a gente se converteu, eu fiz um tratamento, e o médico falou que se eu não engravidasse, que eu não ia engravidar mais. E eu lembro que eu sonhei, e Deus falava assim pra mim, você vai engravidar, mas no tempo que eu quiser. E aí o tratamento não deu certo, o médico riu da minha cara, falou que eu não ia engravidar, isso lá na Tailândia. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu procurei uma médica e ela falou que eu tinha que fazer fertilização, que os meus exames e o dele não estavam bons e tal. Eu falei, não, Deus vai me dar, ele me prometeu, ele vai me dar. E aí ele foi jogar em Tumbiara, Goiás. Nem sabia que tinha uma cidade com esse Tem. nome aqui no Brasil. E aí eu fui, ele foi sozinho, porque eram 3 meses, os estaduais é tempo muito curto, então não dava mais pra eu acompanhar 3 meses por causa da escola do Luan. E eu lembro que eu fui passar um carnaval, logo depois da minha conversão, e eu voltei de lá chorando. E eu falei, agora que eu não vou ficar grávida, a gente tá morando separado, fiquei 2 anos com você e tal. Aí Deus, toma! Não é no seu tempo, é no meu. Voltei grávida. Olha! Aí sonhei que eu tava grávida, fiz um teste bem fraquinho, mandei pra ele, ele falou, não é possível, faz outro. Aí fiz um de sangue que deu negativo de sangue. Aí a médica falou, espera, vamos esperar mais uns dias. Aí veio o meu milagre. Veio a Laurinha, que é um presente de Deus. Passei muitas lutas no começo da gestação e aí foi a primeira vez que eu vi o amor de uma igreja. Porque eu vi aquelas mulheres orarem por a minha gestação. Coisa linda, assim, de ver. O amor de Cristo é lindo, né? Das irmãs. E aí eu tô com o meu milagrinho lá. Que legal. Que é a minha companheira. E é isso. Tem muita história, meninas. Muita Não, história. muita coisa boa. Mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Você falou assim, trocou de intérprete. Você sempre andava com intérprete? Em 2008, 2007, nós tínhamos um intérprete homem. O time falava português, mais ou menos, mas falava. Aí aí quando eu engravidei, não tinha como, né? Um homem pra te acompanhar. Aí me indicaram uma coreana que falava muito bem português. Ela tinha morado 10 anos no Brasil. É minha amiga até hoje também. E aí ela me ajudou. Aí quando ele mudou de time, a intérprete era mulher. Aí elas brigavam pra ver quem ia me acompanhar no médico. Aí eu tinha 2. Mas que legal que tem esse suporte, né? Porque eu não fazia... Mas não são todos os lugares, né? Porque a Coreia realmente é um idioma muito difícil. Eles não falam quase inglês, né? No último ano, que foi 2013, nós fomos morar em Chon, que é colado com Seul. Aí era bom, porque tinha muito estrangeiro. Agora, as outras cidades interior, eles não falam inglês, né? Não sei como é que tá hoje, né? Tem mais de 10 anos isso. Mas assim, eu amei morar lá. É um país, apesar de falarem que não é acolhedor, eu me senti muito acolhida. Tailândia é mais Brasil, né? Mais bagunça. Mas também foi muito bom, foi um período muito bom. Eu tenho muita vontade, assim, de permitir que a Laura passe por isso, de repente, por um tempo. Porque pro Luan foi sensacional, né? Ele aprendeu muita coisa. Ele falava, 1 mês na escola, ele já estava escrevendo tailandês, já falava coreano. Criança é muito rápido, ele voltou fluente no inglês. E não é fácil tailandês, porque é uma... Umas letrinhas também, né? E eu esqueci como é que é a palavra que a gente usa, porque é tonal, né? Que eles vão lá. Então você fala pra gente é a mesma coisa, mas a entonação que você faz muda completamente a palavra. Então E na Coreia tem palavras para jovens e adultos. Então, às vezes você falava com um senhor, ele já te olhava daquele jeito. Mas é legal, uma cultura bacana. Ô, Thay, você teve um período, né? Esposa de jogador de futebol, que no Brasil, né, é tido como uma coisa muito glamurosa. Então você teve um período antes de Cristo e um período depois de Cristo nessa vida como esposa de jogador. Queria que você contasse um pouquinho o que mudou na sua forma de ver o mundo, forma de ver esse glamour, o que você conta pra gente? Então, eu converso muito com o Luiz que Deus cuidava da gente desde o começo, porque ele nunca quis ser famoso
E ele fez a base toda no Santos. E na época de base ele pegou seleção brasileira e ele falava que ele não queria ser famoso. Agora explica pra gente que é leiga, que eu tenho certeza que as mulheres também não sabem o que é base. A base é quando o atleta tá naquela fase de adolescência ali. Então eles têm infantil, que é 13 anos. Juvenil, aí depois acho que é 15 a 17. E aí tem os juniores, que é, por exemplo, a fase que meu filho tá hoje, 17 a 20. Aí depois, profissional. É que hoje os jogadores estão muito jovens, já estreando no profissional. Mas na época do Luiz, tinha toda essa escala, né? Eles respeitavam muito. Então era difícil você ver um jogador de 17 anos no profissional. Hoje é mais comum. Então quando e o Luiz veio com 12 anos pro Santos. Então ele veio bem infantil mesmo. E aí ele foi passando toda a base do Santos, né? Juvenil. E ele pegou a seleção brasileira nessas categorias também. Mas ele falava que ele não queria ser famoso. E lá na Coreia, era engraçado porque ele era famoso, mas lá é diferente. Lá é um respeito, elas se posicionavam na frente, a gente morava numa concentração mesmo. Mas não tinha igual no Brasil, né, que a gente fala que tem aquelas Maria Chuteiras que ficam em cima. Lá não tem, é super respeitoso, elas perguntavam pra mim se podiam pegar o autógrafo dele. Era bem legal, assim, bem diferente. Então era uma fama não igual a do Brasil. Então a gente nunca quis curtir, não era do nosso... Não era o nosso pecadão, sabe? Porque eu acredito que se fosse, o diabo ia tentar ali. Então, assim, eu nunca fui muito consumista, eu nunca fui materialista, eu nunca quis ser milionária, não era uma coisa que me atraía. Então, a gente guardou dinheiro desde o começo, fez nosso pezinho de meia. Então, assim, foi bacana. Agora, o que mudou, sem dúvida, foi o meu propósito de vida. Porque depois que a gente aceita Jesus, a gente muda a forma de ver. Hoje eu já vejo a minha profissão como ministério, a minha vida como ministério, dentro de casa, no serviço de casa, das atividades diárias dentro de casa, no criar os meus filhos. Então acho que isso muda completamente quando você aceita Jesus. Isso mudou completamente a minha forma de ver. Que bonito, né? E é isso até para, às vezes, muitas mulheres estão aqui, que o filho quer ser, né? Muitas crianças, né? Quantos meninos que querem ser jogador e, às vezes, sem esse olhar adequado, né? Quer ser para alcançar a fama, né? Sim. Não porque, às vezes, tem uma aptidão para isso. Sim. Então, é bonito de ver que lá atrás vocês já não queriam essa fama. Sim. Né? Então, acho que já era Deus ali trabalhando, né? E, inclusive, a gente tem passado isso com meu filho agora, porque ele já... Tá no futebol também, e a gente sempre fala isso pra ele, que ele precisa ser o que Deus planejou pra vida dele. Seja jogador, seja lixeiro, mecânico, médico, advogado, o que ele quiser ser, onde Deus colocar ele. Porque como ele vem de uma geração de atletas, então teve meu pai, o meu irmão também jogou bola e o Luiz. Então todos foram profissionais. Ele carrega um pouco dessa questão, né? dessa cobrança dele mesmo. E aí eu falo pra ele, você não pode colocar no glamour que o futebol vai te trazer. Porque a maioria desses meninos, eles querem ser, às vezes não é nem o menino, os pais. Porque é retorno rápido. E não é um retorno financeiro pequeno. É difícil jogar bola, mas se jogar bola, vai ganhar muito dinheiro. E aí tem que ter o coração muito firmado. Esse sempre foi meu medo logo depois da minha conversão. Até a minha igreja me apoiou muito. O departamento infantil é muito bom. E a tia Lília me ajudou muito em relação a isso, porque eu tinha muito medo do ambiente. Como é que ele ia crescer na adolescência naquele ambiente? Onde tem bebida, onde tem muita mulher. E você vai nos jogos da base, você vê as meninas lá de shortinho, de top, de maquiagem. Sim, todas. E aí eu falava, ai Deus, eu falava com ela. E assim, então foi um trabalho em conjunto, em casa e a igreja. Depois ele foi pra UPA. E aí também teve um pastor maravilhoso. Tem até hoje um ministério muito bom lá. Eles ajudam muito o Luan nesse sentido. E então ele tá caminhando, né? Ele saiu de casa recentemente, foi morar no Paraná, assinou o primeiro contrato profissional. E a gente sempre fala pra ele, coloca como prioridade Deus. O que Deus quer pra sua vida. E tudo bem se não for o futebol. Então ele tá nesse processo de entendimento, né? Ele vai ter que ele agora buscar esse relacionamento, porque os filhos eles vão crescendo vendo os pais ali praticar aquela fé. Ele professou a fé, mas ele vai buscando a intimidade dele também com Deus, né? E o coração da mãe fica como?
Ai, você sabe quando ele saiu de casa ano passado? Eu fiquei bem tranquila. Eu escutei muitas amigas assim, meu Deus, mas ele vai embora, como é que você tá? Porque quando você coloca diante de Deus e você cria os filhos pra ele, você tem que entender que, você entende que Deus tá cuidando. E eu vejo que Deus está cuidando deles a todo momento. Tanto é que eu lembro que a Laura também teve as crises convulsivas nas mesmas idades do Luan. E uma delas, eu estava indo servir num retiro de mulheres. E ali Deus falou nitidamente para mim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você tem que servir a Deus. O que eu iria fazer se acontecesse alguma coisa com ela ali? Porque a mãe, ela acha que ela consegue. Se passar mal, você vai... Não. Isso é... A gente não consegue. Uma ilusão, né? É uma ilusão. Quem protege é o Senhor. E aí eu fui... Eu lembro que essa viagem foi até engraçado, né? Porque eu ligava, o Luiz não atendia. Daqui a pouco ele... é que ela caiu? Tá com um galo na testa? Eu falei, ai, Deus... Mas Deus estava guardando. Ali Deus me ensinou que eu precisava servir a Ele, que Ele estava cuidando, guardando. Então, assim, meu coração ficou em paz. Ficou em paz. Eu confio que Deus tem o melhor na vida deles. E eu sempre falo que quando a gente vê os filhos crescendo, o Luan fez 18 anos esse mês passado. Quando você vê que eles estão crescendo nos caminhos de Deus, gente, assim, é a maior bênção. A maior bênção. Ele chegou de viagem, a primeira coisa que ele quis fazer foi se inscrever no acampamento de jovens do pastor que eu comentei que ajudou muito e que hoje está em outra igreja, está em Dayatuba. Ele quis ir para o retiro. Então, assim, um adolescente, né? Um jovem. No carnaval, nós fomos pro retiro da igreja, ele veio no sábado e voltou domingo. Porque ele quis ficar um dia com os irmãos na comunhão. E a gente vai vendo as flechas, né? As flechas que são os nossos filhos, que a gente vai lançando, né? Mas se eles estão com o Senhor, a gente pode lançar essas flechas, né? Sim. Que elas vão ter o objetivo, né? De espalhar o amor de Cristo, né? Por onde eles estiverem. E o ambiente que ele tá é um ambiente que eu falo sempre pra ele. E ele voltou de lá contando várias histórias, porque ele morou no alojamento. Então, quando ele veio embora, ele falou que um dos meninos falou assim pra ele: quem vai falar de Deus pra mim? Olha que lindo. Porque Então, ele é um estaria menino lá. de 17, 18 anos. E Deus usa, né? E Deus usa, porque é um ambiente realmente onde tem muita fartura de mulheres, bebida, Sim. dinheiro, né? Sim. Facilidades. Muito bom. E aí conta pra gente, como é que você começou com esse seu perfil no Instagram? Pra incentivar a mulherada. Então, aí assim, vamos lá. Não era um objetivo do meu coração, né? Ter um perfil que foi crescendo aos poucos. Eu sempre pratiquei, obviamente, eu sempre amei atividade física. Com 13 anos, eu já sabia que eu ia querer fazer educação física. A minha mãe é rata de academia. Minha mãe é uma gata. Olha. Um beijo pra mamãe, que ela vai me acompanhar com certeza. E ela é uma gata, assim. E ela sempre foi minha musa inspiradora. Então, com 13 anos, eu fazia ginástica com ela. Na verdade, ela me levava de pequenininha. Nossa. Essa que é a importância do exemplo também, né? E aí, quando ela sempre acompanhei minha mãe. E até me perdi na pergunta. Calma. Falo demais, gente. Você começou no Instagram. No Instagram, como eu comecei no Instagram. E aí, eu tinha um perfil normal. E aí, eu comecei a correr. Odiava correr, viu? Ah, é? Odiava. Só treinava porque o Luiz me carregava pra correr. E eu ia reclamando. Fica uma esperança aí pra quem não gosta de correr. Quem não consegue, tudo é possível. Eu não gostava de correr, eu reclamava. Eu corria só pra queimar uma caloria, né, Thelma? E comia aquele docinho. Pra poder comer. Era. Essa é a melhor motivação, gente. Já Era pagou, isso. já paguei, né? Tá Isso, pago. tá pago. E de sábado ele me levava pra correr, porque de sábado a gente sempre abusava. Na minha casa sempre tinha aquelas coisas de sexta-feira na casa dos meus pais, comia pizza e tal. Aí era pra queimar uma caloria e comer um docinho. E aí eu comecei a gostar. E aí a corrida, ela entrou na minha vida como um momento com Deus. E vocês sabem bem disso, né? Porque tem que fazer mais episódio. Porque não tá dando. Ó. Você viu? Ela já zerou. Ela fica aqui, porque eu vou zerando, eu vou lá. Não tem mais, não tem ainda. Então, é o meu momento com Deus. É o momento que eu vou ali correr, que eu coloco podcast, que eu coloco uma pregação e Deus vai falando comigo e eu vou aprendendo cada vez mais de Deus. E aí eu comecei a postar. Aí eu sempre tive aptidão, né, pra esporte. Então, eu começo a lembrar, na época da faculdade, eu ia muito bem no atletismo. Então, quando eu comecei a correr, nós temos um estúdio de treinamento, as meninas
incentivaram a fazer uma assessoria e a gente se inscreveu na primeira prova. Paguei a língua, viu? Porque que eu falei? Nunca vou pagar pra correr. Imagina, vou correr de graça, vou pagar numa prova de corrida? Não vou pagar. Fui lá, paguei. E aí, na primeira prova, eu classifiquei em primeira na minha categoria. Olha. Fui bem na prova. E aí, eu sou competitiva, né? Aí, eu já comecei a gostar. E o Luiz, como é preparador físico também, ele já começou a gostar de me treinar. Então, assim, imagina, gente, ter um marido treinador. Não é fácil, não. Ele pega no seu pé? Muito. É que eu sou muito disciplinada. Às vezes, ele tem que falar assim, calma, calma. Menos um pouquinho, né? É, menos um pouco. Então, aí o perfil começou a crescer por conta da corrida, porque tá em alta essa questão da corrida, né? O pessoal tá correndo, e aí começou a crescer por conta da corrida. E aí eu comecei a sentir, e eu nunca fiz, ele foi um crescimento orgânico. E aí, ano passado, eu comecei a desistir de competir. Eu já vou fazer 43 anos, aí a gente já entra naquele período de perimenopausa, então eu já tô com algumas dificuldades. E eu falei, puxa vida, mas também não tem problema, quem quiser continuar me acompanhando, fiz um videozinho lá, vai continuar e tá tudo bem. E aí, eu comecei a colocar em oração outro projeto que já vinha no meu coração há muito tempo, que era servir a Deus através da minha profissão. Então, eu já vinha trabalhando isso, eu já tive algumas revelações em relação a isso, a trabalhar com mulheres, a falar de Jesus para mulheres. O meu estúdio é um estúdio de treinamento que começou só com mulheres. E lá é onde a gente fala de Jesus, é onde a gente coloca louvor para elas acalmarem o coração. Tem muitas da igreja, mas tem outras que não são crentes e através do estúdio escutam de Jesus. Então, a gente começou a entender aquele ministério e eu comecei a aceitar. E comecei a colocar em oração, Deus. E aí Deus foi levantando pessoas, projetos novos, e a gente vai colocando em oração, e quando vai abrindo porta, a gente sabe que Deus está no comando, né? Então, é um perfil hoje voltado, eu acredito que para um público cristão, mais mulheres, corredores também, que escutam eu falar de Jesus, de atividade física, de família, de filhos, que acho que quem me acompanha, vocês me acompanham, sabe que eu faço com muito amor mesmo. Eu amo a minha profissão e amo a minha família. Então, é isso. E ela faz super bem, né? Outro dia eu vi um vídeo, eu falei para as minhas filhas, como é que ela conseguiu fazer isso? Que ela começou a filmar o relógio, assim, né? E foi pro céu, aí já me deram todas as dicas de como fazer isso. Falei, olha só. E assim, eu fui aprendendo tudo sozinha, assim, direção de Deus. Porque quando veio a pandemia, eu comecei a aprender, tive que aprender a editar vídeo, né? Por conta das aulas que eu tinha que fazer na academia. E aí eu comecei a estudar edição, e eu sou bem curiosa, eu vou mexendo, vou tentando, aí quando tem uma duvidazinha, óbvio, né? Chama o filho, né? Sim. Porque eles nossa, eles sabem tudo. Dá Ai, uma mãe, aula. você não sabe isso. Nem tem paciência com a gente, né? Nossa, ai, mãe, Já não fica um acredito que você não recado sabe para as isso. minhas filhas aí. Então eu vou dar um recado, um momento parênteses. Eu falava assim, mãe, a senhora não sabe? Aí um dia eu vi um post no Instagram, essa é para você jovem que menospreza os seus pais. O post dizia assim, jamais recuse a ensinar sua mãe a mexer no celular, Pronto. porque ela te ensinou a usar uma colher. Cara, aquilo ali me quebrou. Eu falei, é mesmo, ó, porque eu não sabia nem segurar, né? É verdade. Você não acerta nem a boca, e foi ela que te ensinou. Então menos que você só chegou aqui porque ela te ensinou a ter coordenação motora, essas coisas. Fecha o parênteses, que essa Isso é doeu. importante. Tenha paciência com a mamãe, né? Mas você falou sobre essa. Está deixando a corrida, mas você comentou outro dia com a gente sobre eventos de corrida que vocês estão entrando. Escreve aqui que a gente quer uma corrida aqui em São Paulo. Só de mulher cristã. Uhul! Gostei. Ano que vem, 2027, Quem já sabe? marca aí, vai ter uma corrida. Quando? Não sei, ela que se vira, ela que lute, porque agora a gente já prometeu. Carol, a gente precisa se preparar para isso. Não, mas você sabe que a gente estava na Fiel e ela postou uma foto e colocou alguma coisa Ano da que gente. vem vamos correr juntas. Aí começaram a escrever no Instagram. Eu também quero correr com vocês. A gente vai correr na Fiel, a gente vai correr na Fiel. Eu falei, calma, gente. Ela falou, nós vamos, mas ela vai correr, eu só vou. Não, eu te dei um prazo, você tem um ano pra se preparar. Você viu? Agora, escreva aí se você acha que eu sou capaz. Jesus, Lógico que abençoa. Eu pego no pé da Carol, viu? Engraçado que assim, eu vou te responder da corrida, só um parênteses também. Eu conheci vocês aqui, né? De escutar e marcar vocês. Aí ela foi fazer uma palestra na minha igreja lá em Santos. E aí, quando eu cheguei pra tirar uma foto com ela, ela falou assim, a corredora!
É, porque ela marca, ela identificou. ficava ouvindo e Tá. marca, aí eu olhei É. e falei, acho que é ela. A corredora. Aí a gente trocou uma figurinha, bateu papo e desde então a gente vem conversando e eu venho tentando treinar a Carol, tá? Olha. É uma Coloco tarefa ela no difícil. aplicativo, aí É uma ela tarefa vai, ela difícil. coloca lá, ela marca. Mas melhorou. É uma Melhorou. tarefa difícil, mas ó, Né? pelo Esse ano menos tá melhor. esse ano, Tá melhor eu esse já, ano. eu já treinei, pelo menos toda semana eu vou um pouquinho. Então É. já, a meta é ir 3 vezes por Então, semana sem aí o que falhar. eu falei pra você? Começa 2 vezes, vai devagar, montei um treininho pra ela dar uma animada, fiz até um treino pra ela fazer em casa. Não, pra mas ela não Thay, ter desculpa. Depois você vai falar só sobre educação. Tá bom. Vai vir outro programa, Tá. né, Carol? Para nos incentivar todas a correrem. Combinado. Ufa, que bom, então continua falando. Combinado. Não, você vai falar do Só evento. no próximo, só. Você vai Da falar do corrida. evento Do pra gente evento. poder se preparar. Tá bom. Para. Então, na verdade, assim, nós fizemos uma corrida em Santos, chama Eco Running. O meu marido que fez com um sócio. E aí na semana a Carol se animou, queria ir. Eu falei, calma, Carol, tá muito em cima, deixa pro ano que vem. Porque ela queria levar a mulherada toda pra corrida. Fazer uma caravana. Não é? Ô, Uma Natasha, olha aí, caravana. Natasha, olha aí, ó. A Natasha que me pediu, ela falou, tem que ter um grupo de corrida. Eu falei, Isso calma. aí. Então, assim, eu não penso em parar de correr. Talvez de competir. Eu pus um pé um pouco no freio de competição. No passado eu corri a maratona. São 42 quilômetros. Foi Eu emocionante, amei. foi emocionante. E eu quero fazer uma esse ano. Então eu vou correr uma meia maratona agora esse mês aqui em São Paulo. E tô planejando uma maratona pro segundo semestre. Eu pus o pé no freio de competições. Eu tava muito louca da competição. E a nossa vida, gente, é vida real. É lavar, cozinhar, trabalhar, cuidar de filho. Ser atleta é muito difícil. Amador ainda, muito mais, porque você tem todo o resto. Eu dou personal o dia inteiro, a gente cansa, e aí tem que ter aquela disciplina com treino, e eu sou muito disciplinada, então eu faço treino em viagem, enfim. Então eu não quero parar. Então vocês podem contar que a gente faz esse evento, Ótimo. de repente um grupo de corrida, né, no Ibirapuera, a gente pode montar assim, vai Ó, ser vocês muito estão bom. vendo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que ela está prometendo ao vivo na IPP-TV. Comenta aí, eu quero. É, boa! É, não é um produto muito fácil de vender, mas depois que começa, né? Porque às vezes a gente tem as dificuldades para começar Sim. o hábito saudável, de alimentação, de atividade física, a gente tem dificuldade. Mas quando começa, vai embora. E contagia, né? E Thay? você sente Contagia. falta, e você trabalha melhor. O que eu sempre falo, o exercício, a atividade física, ele te faz melhor para as outras funções. Exato. Pro cuidar da É casa, verdade. pro seu trabalho. Eu ainda hoje, a gente foi correr e a gente voltou de viagem, corremos na viagem, mas assim, você volta da viagem, você volta mole, né? Fui pra casa da sogra ainda, come doce, e isso, volta. Aí eu ainda falei pro Luiz, quando eu acordei uma preguiça, dá vontade de ficar na cama? Dá, gente. Eu só ia dar aula 9 horas da manhã, podia ter dormido um pouquinho mais. Aí eu lembro quando eu tava na metade do treino, eu falei pra ele, eu falei, que bom que a gente veio. Porque você já começa o dia Diferente. com outra disposição. E vocês treinam juntos, então? Esse ano foi um projeto. Olha que Porque legal. nós começamos a trabalhar juntos. O Luiz, depois que ele parou de jogar bola. É história, hein? Vamos lá. História, meninas. Eu montei esse estúdio depois da conversão. Ele parou de jogar bola. E eu montei um grupinho de funcional, alugava uma salinha. E aí ele falou pra mim assim: coloque em oração. A sala da frente estava vazia. E essa sala era onde eu fazia boxe. Olha. Ele entregou essa sala e ele falou, coloca a oração. Se você conseguir 30 alunos, a gente aluga essa sala. Gente, foi assim, em dias. 2, 3 dias. Olha. Era muita aluna. Aí nós alugamos e é onde é o meu estúdio hoje. E aí eu falei pra ele, por que tu não faz educação física? E ele já vinha orando. E aí ele fez educação física. E aí nós começamos a trabalhar juntos. Ele foi meu estagiário. Ah, Explorou. Foi um tempo bom. Brincadeira, Outro dia eu ouvi gente. que chamam como é? Escragiário. Ah, é? Entendeu? O estagiário é um escragiário. Aí que ele, vira aí ele escravo. brincava comigo, ele falava assim, escuta, eu sou seu estagiário lá na Mas eu sou TL, seu em casa esposo. não. ó, é Mas bom deixar claro, brincadeira, né? Não, eu não judiava dele, porque eu sei muito bem o meu papel. É, muito bom. E aí foi bênção, assim, e no começo a gente trabalhava muito junto. Só que aí a gente foi separando. O estúdio foi tomando outra proporção. Hoje a gente tem uma equipe. Hoje ele é coordenador de uma escolinha de futebol também. Eu trabalho muito no meu. Hoje eu tô só no meu prédio. Eu atendo muito personal no meu prédio. Que pra mim é bom, porque eu tô com a Laura ali. Aluno falta, eu subo, estendo uma roupa, faço um arrozinho. Então é mais prático pra mim. Então eu sinto muita falta de trabalhar com ele. Então já era um projeto nosso. Então eu falei pra ele esse ano: já que o estúdio já tá caminhando bem,
3 vezes, tenta sair um pouquinho pra gente poder treinar junto. Então, esse ano, nós conseguimos que 3 vezes na semana a gente tem sido um tempo de qualidade. Então, 3 vezes por semana ele corre comigo. Não sei se ele gosta muito. Mas é legal, Mas- né? Porque eu acho que é uma oportunidade do casal conversar, né? Se desafiar Sim. e trazer questões que às vezes as pessoas não param para conversar, né? Não, e nós somos sócios. 2 filhos. Um com 18 e uma com 10. Você imagina como é que é o almoço lá em casa, né? Interesses A bem pequena tá indo diferentes. pra escola, que era aquela correria de escola, e a gente sócio, às vezes tem que resolver algo de trabalho na hora do almoço. Então, se você não conseguir separar um tempo de qualidade pra fazer alguma coisa juntos, então tem sido um tempo assim realmente precioso, que é onde a gente coloca ali nossas ideias, como casal, com os filhos, tem sido muito bom. E você acabou de falar sobre o evento? Você quer que eu faça um evento aqui? É isso? Não, o de Não, Santos contar deu como que certo. foi, contar como é que Fez, foi. conta como foi lá. Era para muito todo bom. mundo. Foi uma corrida de rua aberta. Nós tivemos ano passado acho que 600 inscritos. Esse ano já teve quase 1000. Nossa, Foi um tá vendo, gente? Ó, evento São bem legal. Paulo vai superar isso aí. Foi muito legal. E corrida de qual distância? Ano passado nós fizemos 5 e 10. Tá, E esse ano nós fizemos de 7. tá. Foi bem interessante porque tem uma corrida muito famosa em Santos agora em maio, então ela ficou bem antes dessa corrida famosa, que é de 10 quilômetros, então o pessoal já usou como treino para essa de 10. Que legal. Então é que tem muita corrida em Santos, então é difícil conciliar a distância, envolve muita coisa, não é fácil não fazer um evento. Ele quase enlouqueceu e eu falei pra ele, chega com esse negócio de evento. Mas assim, a gente vê o propósito, porque até nessa última edição nossa, caiu bem no domingo de Páscoa. E a gente orou, ele orou com as pessoas, falou de Jesus. Uma oportunidade, Isso foi muito né? bacana. É óbvio que tem gente que não tá nem aí, né? Tá Sim. lá. Mas assim, as corridas, a maioria tem dança, tem bagunça. E a nossa corrida a gente já levou para um propósito diferente mesmo, né? De além de você cuidar ali do templo, de colocar as pessoas para praticarem exercício, falar de Jesus. E é isso, né? A gente ser cristã, aonde a gente estiver, né? Seja no estúdio, seja no condomínio, seja na corrida, né? Levar realmente o evangelho. Muito Sim. bonito isso. Agora ela assumiu um compromisso, você vai Agora. ter que... Então eu tenho que fazer o evento aqui em São Paulo. Isso, Vamos marcar. a gente Vou ajuda. marcar na agenda. Não, a gente é muita gente, Thelma. A Carol é super influente, você sabe. Ela vai querer ficar arrumando coisa pra eu fazer, glória a Deus. Mas eu queria que você desse uma dica, assim, pra gente, né, partindo da sua experiência, de como as pessoas podem usar o tempo de atividade física mesmo para ter essa conexão com o Senhor, sabe? Essa profundidade que você tem quando você corre. E se você decidiu isso quando você começou a correr, ou se você começou a correr e pensou, poxa, eu posso usar esse tempo para isso? Então, quando eu comecei a correr, como eu fui para a área de performance, eu corria sem fone. Porque diz que atrapalha, tanto é que as competições não pode usar fone. E eu corria com distância curta, né? 5, 10 quilômetros no comecinho lá. Depois que eu comecei a inventar de fazer meia maratona, aí os treinos são longos, 1h30 de treino. E eu comecei a entender que aquele tempo podia ser produtivo. Porque um treino curto, que você faça em 20 minutos, você não consegue nem terminar uma pregação. Mas uma corrida longa, você consegue. E aí, a loucura, né? Como é que você vai correr num ritmo forte, escutando um podcast, ou de repente, né, uma música... Aí eu lembro que a primeira prova que eu fiz, que eu usei fone, foi na minha maratona de Florianópolis. E eu escutei o Mulher de Verdade Olha. na prova. E foi bênção. E desde então, um dos motivos de eu não largar a corrida hoje, não penso de forma nenhuma, é porque é esse meu tempo com Deus. Então a dica que eu dou é: vai treinar? Fonezinho, pregação. Hoje tem muito conteúdo bom, gente. Né? Hoje tem muito pregador ali no YouTube. Coloca. Ou, hoje eu não tô com a cabeça para parar e prestar atenção. Põe um louvor, você já vai edificando. Hoje tem até playlist eu gosto de... Quando eu corro escutando louvor, é louvor tradicional. Lento. Mas tem gente que precisa de uma música agitada. Coloca. Hoje tem. Remix, né? Sim. E aí você tá aquele tempo ali, e eu vou ali contemplando. Quando eu tenho um treino muito longo, eu vou agradecendo a Deus a minha saúde. Porque não é fácil, né? Você tomar a decisão ali de acordar mais cedo pra poder cuidar do teu corpo. Realmente. Antes da Thay trazer mais dicas pra gente, a gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta.
Procurando moradia ou investimento, a consultora Cambur traz o que há de melhor na região da Zona Oeste de São Paulo. Estamos falando do Vila Parque Butantã, apartamentos de 3 dormitórios e estúdios, com a opção de semi-imobiliados. Já o lazer é completo. Piscina com borda infinita, academia, brinquedoteca, área de integração com a família e um salão de festas com uma vista cinematográfica para o Jockey Clube de São Paulo. Plantas bem resolvidas, estúdios com conceito aberto e um dormitório privativo. Apartamentos de 3 dormitórios com 79 metros, opção de 2 suítes mais lavabo. O endereço icônico, Avenida Francisco Morato, número 100, a 150 metros do metrô Butantã. Agende sua visita e venha conhecer nossos 2 fantásticos decorados. No mundo de hoje, comunicar bem é ir além das palavras, é conectar culturas, negócios e pessoas. Oferecemos traduções especializadas em comunicação global com atendimento rápido e entrega organizada. Atuamos em mais de 30 idiomas, levando sua mensagem com precisão e credibilidade. Traduções juramentadas com validade legal nacional e internacional. Traduções técnicas com terminologia especializada e interpretação simultânea e consecutiva para eventos e reuniões estratégicas. Orçamento justo, certificação internacional e confiança de quem entende que comunicação global exige excelência. Entre em contato. Traduzo, comunicação profissional sem fronteiras. No mundo digital, o que aparece sobre você pode mudar tudo. A sua marca está dando o recado certo? A SafeTech Digital ajuda você a ser protagonista na internet. Construir presença, destacar os pontos positivos, gerenciar como o mercado vê sua empresa. Não se trata de apagar o passado. Trata-se de mostrar o que realmente importa. Com mais de 15 anos de experiência, atuamos com soluções estratégicas para alavancar sua imagem. Conteúdo de qualidade, distribuição certa e resultados que aparecem quando alguém pesquisa seu nome no Google. Decida o que aparece sobre você na internet. Eleve sua marca. Seja visto da forma que merece. SafeTech Digital. Visibilidade que gera valor. Otávio, você contou muitas histórias para nós, né, de ter morado em diferentes países. Então, eu queria saber, nessa sua caminhada, a sua fé foi provada e de uma forma que você percebeu a mão de Deus? Ou o quanto o exercício também te ajudou a sair dessa prova? Eu tive várias, né, experiências com Deus, e principalmente quando é relacionado a filho, né? A filho deixa a gente com o coração sempre apertadinho, porque, como eu disse, a gente, como mãe, a gente acha que a gente tá no controle, e não tá no controle. Quando a Laura teve as crises convulsivas, ela ainda trata, o Luan foi mais curto, ela prolongou um pouquinho mais, eu tive que aprender a descansar em Deus, mas o exercício sempre foi minha válvula de escape. Eu tô nervosa, eu calço um tênis e vou. Ai, Tô queria chateada, ser assim vou pra também. academia. Ai, É queria. isso, tô nervosa, que é um vício bom, né? Então, assim, claro que sem excessos também. E tem me marcado muito, porque esses últimos tempos, com essa questão da saída do Luan de casa, e agora ele retornou, e tá num processo aí de entendimento, o que ele vai fazer, o exercício tem sido o meu sustento por esse momento com Deus. Então, a hora que eu calço meu tênis, que eu moro em Santos, então, assim, é uma delícia, porque eu vou ali contemplando o mar, o céu, e vou pedindo direção a Deus, e Ele tem falado muito, assim, me dando muito conforto, e palavras sábias, porque a gente precisa, antes de, quando a gente tá irada, a gente fala coisas que vem do coração, nosso Sim. coração é enganoso, então, ali eu coloco, às vezes eu tô nervosa, eu saio, corro, 1 hora, eu volto, eu sou outra pessoa, porque parece que Deus vai me colocando ali no eixo.
calma filha, calma, não é isso, não é isso. E aí, por isso que eu acho importante você escutar bons conselhos. E ali na corrida, eu vou ouvindo a palavra de Deus, que não tem conselho melhor, né? Não, e tem alguns programas como o nosso, né, Carol? Por favor. Que tem o tempo certinho de uma corrida, né? Uns 50 minutos, 55. E às vezes quando eu tô em ciclo de meio maratona que corro mais, eu já vou emendando em outro, por isso tem que fazer mais programa. A gente que Liberar lute. mais. E já teve uns 2 episódios que foi assim, recadinho de Deus. Eu fui correr, um deles foi sobre filhos, eu falei, nossa, é exatamente isso. Então, Deus usa, né? Deus fala através de pessoas, isso é bênção. Muito bom. E tem algum texto bíblico, assim, que vem à sua mente nesses momentos difíceis, ou algum que você gosta muito, que te ajuda nesses momentos O que desafiadores? mais marca a minha trajetória é Jó 42:5, óbvio, porque eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu consigo enxergar Deus de uma forma tremenda. E eu gosto muito de Filipenses, porque ali te acalma, né? Eu sou apaixonada pela Bíblia inteira, né? É bênção demais, porque Deus fala com você naquele momento. Você está precisando ouvir uma palavra, Velho Testamento, você vai escutar no momento exato. Então, quando eu usei a palavra resgatador, é impressionante como a gente muda. É um novo nascimento. E às vezes eu converso com alguém que nasceu na igreja, não tem essa percepção. E eu que fiquei muito tempo fora da igreja, né, nunca vivenciei, é uma Thay antes e uma Thay agora, é literalmente isso. Então eu era extremamente ansiosa, nervosa, irada. Lógico, né, que o pecado tá aqui, a gente às vezes dá uma escorregada, né, ninguém é perfeito. Mas o Espírito Santo vai ali e te exorta, fala, não tá errado, calma, descansa, descansa. E eu tenho aprendido a descansar mais em Deus. Então, Filipenses fala muito comigo pela questão do contentamento, estar contente em todas as situações. Muito bom. E aí eu queria que você deixasse um último recado para as meninas que estão assistindo a gente aqui, de encorajamento, não para atividade física, porque isso aí a gente fala Em em outro momento, mas para cultivar mesmo essa intimidade e comunhão com Deus na vida ordinária, na vida comum, porque eu acho isso muito legal, porque tem gente que vai lavar louça e fica lá e poderia usar esse tempo para fazer outras coisas, né? Então, sim, eu já acordo escutando a Bíblia, fazendo meu café da manhã. E aí, às vezes, eu gosto de colocar lá audível, que eu já vou me alimentando ali. Então, a gente tem que... Às vezes, a gente não tem tempo para ficar ali meia hora. O tempo que você tem que dedicar. Tem que se preencher. Porque da mesma forma que a gente alimenta a carne, a gente precisa alimentar o espírito. Então, eu criei essa rotina na minha vida. Então, eu acordo já escutando a Bíblia, eu treino escutando pregação, eu tô cozinhando, escutando louvor, e aí a tua casa já tá vivenciando aquilo. Então, o conselho que eu dou é para você aproveitar todo o tempo que você tem para ouvir a voz de Deus. Intimidade, busca intimidade, fecha a porta do seu quarto, coloca lá o joelho no chão, entrega, descansa em Deus, que a palavra nunca volta vazia. Sempre ele vai ter um recadinho para você. É bênção. Amém. E como que as mulheres fazem para te encontrar? Pode deixar seu perfil. Pode me achar lá no meu Instagram, @corre_Thay. E todo mundo brinca porque fala que não é corre só de corrida, porque a gente corre mesmo. Mulher corre, né? A vida é uma correria. Então, às vezes, eu até posto lá brincando, né? Já tomei banho, hein? Porque a mulherada gosta de saber se tomou banho, lavou o cabelo, porque eu chego do treino, já tô trabalhando, como assim? Então, pode me procurar lá no perfil. Lá mesmo no meu perfil tem o meu WhatsApp. Então, pode entrar em contato. Eu tô aqui à disposição para ajudar o que precisarem em relação à atividade física. Uma dica que eu dou é em relação à família. Sirva a sua família com amor. É muito... Deus se agrada da gente amar os nossos maridos, o nosso marido, os nossos filhos e se entregar. Você já sabe, é no seu lar. E Deus vai te honrar. Em Provérbios 14:1, né? Mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar. É isso. mesmo que ela vá correndo de um lado para o outro, Exato, ela vai arrumar. exato. Mesmo na correria do dia a dia. Foi muito bom, né? Muito obrigada, viu, Thay, por você aceitar o nosso convite, né? Ai, Vir foi um lá, prazer. subir a serra, né, Carol, e vir Eu fiquei um pouco compartilhar. nervosa, né? Porque eu falei, gente, eu sou telespectadora. Como assim que eu vou sentar lá?
Agora Essa você é uma vai se bênção. ouvir, né? É. É muito bom. Eu não Vou tenho essa correndo coragem. escutando, Eu não hein? tenho essa coragem. Não tem? Não, eu não escuto nada do que eu faço, que eu fico, ai, nossa, olha o que eu falei. Ai, nossa. Isso é Olha, muito e bom. ainda ver, falo, não, eu não posso ver que eu faço algumas coisas que eu falo. Mas é isso, né? A gente sempre tem algo a aperfeiçoar. Mas É, muito bom. perfeccionista. Talvez. Talvez um pouco. Mas que Deus abençoe muito sua vida, seu Obrigada. ministério, o desejo que você tem de servir Amém. e de compartilhar aquilo que ele tem dado pra você, né? Porque Amém. teriam tudo pra estar vivendo em outro caminho, mas graças ao Senhor tem andado, né? Nesse Sim. caminho com ele. E volte outras vezes aqui. Com certeza. Agora eu já sei o caminho, hein? Isso, vamos esperar. Muito obrigada pelo convite, meninas. Amei. Muito bom. E agora eu quero falar com você que assiste a gente toda semana. Fala sério, pega esse link e compartilha muito para muitas pessoas, especialmente se você conhece alguém do mundo do esporte, esposa de jogador de futebol, vai edificar muito a vida delas. E eu sei que tem gente que assiste a gente que tem contato com essas outras pessoas. Compartilhe para que mais pessoas escutem da palavra de Deus e possam ter a vida transformada. Nós temos um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Um grande beijo e até lá.